Nós somos feitos. Então, nós somos diferentes, né? Cada um é diferente. Mas cada professor tem mas a gente tem que suportar. Estamos sendo edificados. Pouquinho em pouquinho. Amém. Glória em glória. Que unidade genuína trouxe-nos a cruz. Ó Senhor Jesus, Senhor, para ter unidade, Senhor, para perseverar nessa unidade, Senhor, precisamos tomar a cruz. Ó Senhor Jesus, isso na expressão do povo, vemos só Jesus. Faz, Senhor, não tem lugar para Érico, Senhor, não tem lugar para mim, mas tem lugar para nós, porque nós somos um povo. Ó Senhor Jesus, por mais difícil que seja, Senhor, por mais que seja um caminho de cruz, ó Senhor Jesus, mas esse falar, por meio da tua palavra, Senhor, traz alegria, traz unidade, Senhor, cantamos isso, ao falar traz unidade ao seu povo, ó Senhor Jesus, nosso esforço, Senhor, é apenas disposição, é apenas querer, porque é o Senhor que realiza a obra, é a sua palavra que faz a obra, Senhor Jesus, basta uma palavra, por uma só palavra, Senhor, meu inimigo é derrotado, a unidade é feita, nós estamos em construção, Senhor, tão rebeldes, Senhor, ainda somos tão imperfeitos, mas o Senhor, quando olha para nós, o Senhor já vem lá no final, Senhor, nós edificados como sua noiva irá, Senhor Jesus, Jesus na cruz morreu, a inimizade derrubou, ele morreu por nós. Em Cristo nossa paz, ele novo homem há, com humildade e amor, vamos a todos suportar a unidade genuína, vamos preservar, estamos sendo edificados, sua noiva irá. Está mais meu Pai. ó Senhor Jesus. E ainda não, esse suportar aqui não é só apoiar, não, viu? É apoiar os irmãos naquilo que nós somos fracos. Não é apontar o dedo, não é curar, mas é apoiar, porque cada um de nós Senhor, Jesus irá suprir a graça. Senhor Jesus, Jesus irá suprir a graça para o nosso ser. Sua graça abundante nos dará o rei, a unidade genuína haverá então com sua unção em nosso espírito. Paz no coração. Jesus na cruz morreu e a inimizade derrubou. De gregos e judeus, ele um corpo só formou. Que unidade genuína trouxe-nos a cruz. Por isso, na expressão do corpo, vemos só Jesus.
humildade e amor, vamos a todos suportar. A unidade genuína vamos preservar. Estamos sendo edificados, sua noiva é lá. Jesus irá suprir a graça para o nosso ser, e sua graça abundante nos dará poder. A unidade genuína haverá então, com sua unção em nosso espírito, paz no coração. No corpo ele irá os membros aperfeiçoar, e ventos doutrinais não mais os poderão levar. Que unidade genuína Deus irá cumprir, de Cristo a estatura plena vamos atingir. Jesus irá suprir a graça para o nosso ser, e sua graça abundante nos dará poder. A unidade genuína haverá então, com sua unção em nosso espírito, paz no coração. Jesus irá suprir a graça. Jesus irá suprir a graça para o nosso ser, e sua graça abundante nos dará poder. A unidade genuína haverá então, com sua unção em nosso espírito, paz no coração. Ó Jesus, o povo verá. Não é do povo, é individual. Os membros aperfeiçoados, espíritos dominais não mais poderão levar. Que unidade genuína Deus irá cumprir. Ó Jesus, Cristo a estatura plena. Ó Senhor Jesus, vamos atingir. Louvado seja o Senhor. Amém. Na festa, né? Toda a gente comemorando essa festa em homenagem ao quê? Não só a morte do Senhor, mas a ressurreição. Ele ressuscitou. Colocou seu espírito e da vida. Hoje nós estamos aqui. Graças ao Senhor pela sua morte. E pela sua ressurreição. E nós possamos fazer isso até que ele venha. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma reunião com os irmãos, Senhor Jesus, por mais um partir do pão, Senhor, possa estar abençoando essa mesa, abençoando esse pão, Senhor, esse cálice. Senhor Jesus, Senhor, vem ser com cada irmão, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a crer na Tua palavra. Só a Tua palavra é vida e luz. Senhor Jesus, o Senhor quer encabeçar a igreja. Senhor, mas para isso os irmãos precisam crer. Ó Senhor Jesus, Senhor, vem nos governar, Senhor. Senhor, que a gente possa ter um coração grato. Ó Senhor, porque se a gente está aqui hoje, Senhor, é porque Cristo morreu por nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Obrigado, porque com tua morte, o Senhor nos tornou um. Senhor Jesus, todos somos um. Todos que crêem no Senhor. Ó Senhor, que crê na tua palavra e que tua palavra traz luz e traz vida. Senhor, que realmente possamos estar tocando nisso. Que a tua palavra ela vem para trazer a luz, que ela vem para trazer a vida do Senhor. O Senhor quer habitar em nós, quer habitar na sua igreja, no novo homem. Esse novo homem ele é coletivo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para partir o pão, vamos desfrutar do hino 441. Dia quando os céus o louvavam, dia negro era nosso pecado. Veio Jesus, nasceu de uma virgem, Deus entre os homens, é meu exemplar. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Dia foi conduzido ao Calvário, dia sobre a cruz expirou. Teve angústia, desprezo e escárnio, levou minha culpa, é meu redentor. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado, justificou-me, dia em glória virá o Senhor. Dia só no jardim foi deixado, dia teve descanso da dor. Anjos vieram guardar seu sepulcro, nele espero, é meu Salvador. A tumba não reteve, nem mesmo a morte, pois ressuscitou. Vivo amou-me,
os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Um dia a tumba não mais o reteve. Um dia a pedra na entrada rolou. Ressuscitou sobre a morte. Hoje ascendido é meu Rei e Senhor. A tumba não reteve nem mesmo a morte, pois ressuscitou, vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor, virá o Senhor. Um dia vai ressoar a trombeta, um dia os céus mostrarão sua luz, ajuntará ele com os amados, meu Salvador glorioso é Jesus. Vivo amou-me, morto salvou-me, os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado, justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor, virá o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus, Ele me amou, Ele me salvou, Amém? Era justamente essa estrofe que eu ia compartilhar, né? Vivo, amou-me. Morto, salvou-me. Os meus pecados, os nossos pecados, louvado seja o Senhor, na tumba enterrou. Está enterrado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ressuscitado, justificou-me. Irmãos, Ele justificou cada um de nós. Não importa qual for o pecado, Ele justificou. Em glória virá o Senhor. E, irmãos, em cima desse sentimento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos com relação às ofertas, né, dessa manhã, com relação ao nosso local de reuniões. Já está marcado a data da inauguração, né, dia 7 de outubro. Contamos com a presença dos irmãos, como também com as ofertas, né? Está sendo concluído e a verba está se esvaindo. Então, nós necessitamos cada vez mais do coração dos irmãos com relação às orações, porque não é só o dinheiro, irmãos, é a oração.
Eu creio que até aqui as orações dos irmãos têm sido suficiente para tudo que nós temos feito lá e também para tudo que ainda nós há de fazermos. Então, nessa manhã que você possa orar 1 minuto, vamos louvar um hino e em seguida fazermos as nossas ofertas, tá bom? Qual hino? C25. C25. Buscai as coisas Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra. porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, oh aleluia, então vós também sereis manifestado com Ele em glória, oh aleluia, com Ele em glória, oh aleluia, Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus. Por estarmos na igreja. Senhor, estarmos aqui. Ó Senhor Jesus. Começou, Senhor, com a tua obra maravilhosa. Senhor Jesus. Senhor, ali, Senhor, no Getsemane. Ó Senhor, o Senhor sendo pressionado. Senhor, o Senhor suou sangue. Mesmo assim, o Senhor olhou para nós. Ó Senhor Jesus. E o Senhor vivo nos amou. E morto nos salvou. E hoje nós estamos aqui. Ó Senhor, e mais do que isso, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de servir ao Senhor e de ofertar ao Senhor. Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, sabemos que vem do Senhor, vem do teu coração para nós, e somos gratos por isso. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ofertar ao Senhor. Ó Senhor, temos visto o Senhor agir fidedignamente, Senhor, com relação à construção do nosso local de reuniões. Até aqui tu tem nos ajudado, Senhor, e sabemos, Senhor, que se mantermos nossa unidade, Senhor, se perseverarmos nisso, o Senhor vai continuar enviando, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para concluir essa obra. Abençoa, Senhor, cada oferta dessa, e abençoa cada irmão que ofertou, Senhor, ofertou com dinheiro, Senhor, e ofertou com seu coração, com oração. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada um desses ofertantes.
Senhor, seja também com a palavra a seguir. Senhor, que seja do teu coração. Senhor, que seja agradável a ti. Senhor, que ache, Senhor, ó coração de boa terra. Senhor, que essa palavra dê fruto. Não seja só uma palavra de fim de semana, ó, mas seja uma palavra que nos acompanhe dia a dia, durante essa semana. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a gente chegou na semana 3 do Alimento Diário, né? Louvado seja o Senhor desse volume que fala uma linda história de amor. Irmãos, nós estamos aqui porque nós somos personagens de uma linda história de amor. Alguém nos amou, mesmo não sendo merecedores de nada. E no dia a dia a gente comprova isso. Quando a gente olha para a nossa experiência, quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente falha, a gente olha para a gente e diz assim, não dá mais jeito. Eu não tenho jeito. Mas, irmãos, o Senhor viu. E Ele vê já o fruto do penoso trabalho dEle. Por isso que Ele não voltou, não recuou, nem hesitou, mas Ele veio aonde estava cada um de nós. Hoje, cada um de nós estamos aqui pela muita misericórdia do Senhor. Irmãos, o Senhor é o nosso provedor. A imersão de ontem fala sobre isso. O Senhor é o nosso provedor. No Antigo Testamento, né, ele era chamado Jeová Jirê. Jeová, a nossa provisão. É aquele que nos provê todas as coisas. E sabe, irmãos, o que é mais rico? É que nós temos tudo. Hoje nós nos levantamos por quê? Porque respiramos. Hoje tem um sol, hoje nós temos água. Alguns tomaram café para vir para cá. Os que não tomaram, acredito que tenha sido por dieta. Mas, irmãos, o Senhor tem nos dado tudo. Ofertamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado também. O que nós ofertamos ao Senhor foi das próprias mãos dEle que Ele nos dá. E, irmãos, Ele nos deu a vida da igreja. Você fez alguma coisa, você pagou algum preço para crer no Senhor, você pagou algum preço para ter a sua salvação, quem pagou o preço foi Ele. Foi Ele quem pagou o preço por cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, de fato, Senhor, Ele nos amou. E essa é a maior demonstração de amor que alguém pode ter. Eu não sei a história de muitos dos irmãos aqui. Mas, irmãos, eu posso dizer uma coisa para você. Ainda que você olhe para a sua história e diga assim, eu estou só, eu não tenho ninguém. Irmãos, você foi amado. Cristo te amou. E você olha para si e talvez diga assim, eu não sou capaz. A gente vai falar um pouco sobre isso essa manhã. Mas o Senhor diz assim, não é sobre você, mas eu quero que você faça parte da tropa que vai estabelecer o meu reino nessa terra. Irmãos, é um pelotão de elite que vai encerrar uma era. Você foi chamado para esse tempo, para esse momento, para tudo que o Senhor está fazendo, as maravilhas que nós temos visto o Senhor fazer. E o Senhor dia após dia está nos empurrando para fazer mais. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Colossenses. O título da mensagem é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 4. O irmão Ricardo ontem, ele leu o referente ao capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Ele citou o 5, hoje eu tiro do 5 para frente, tá? Louvado seja o Senhor. Todos os irmãos acharam? Amém. Diz o quê? Vamos ler todo, tá? Do 5 até o 18, aí a gente depois volta para ir tocando versículo a versículo, tá? Vamos lá.
Versículo 5. Vamos fazer assim, ó. As irmãs leem o 5, os irmãos o 6, as irmãs o 7 e assim sucessivamente, tá? Para ter a inclusão de todos. Aleluia. Começando com as irmãs. Amém. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Amém. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Amém. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia lede igualmente perante vós. Amém. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça sede convosco. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, veja que Paulo aqui, ele está escrevendo as palavras finais, né, daquilo que ele estava repassando aos Colossenses. Vem todo o livro de Colossenses revelando tudo aquilo que a gente já desfrutou ao longo dos últimos meses, revelações maravilhosas. E aí ele chega agora, é hora de se despedir. É a saudação final. Mas eu não sei se os irmãos prestaram atenção como esse falar, os verbos que ele usa. Saudai, trazei. É o que, irmãos? São orientações que Paulo, como apóstolo, está passando para a igreja. Isso daqui, irmãos, é palavra profética. A palavra profética é uma palavra de ordem para cumprir nesse momento. Então, o que Paulo está fazendo é orientai, é tal e tal. E o que o Senhor tem falado para nós é uma palavra de ordem, porque nós somos o batalhão. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, é importante que a gente tenha amor, né? Ore, interceda pelos irmãos que estão recebendo essa palavra. Paulo aqui estava preso. E, irmãos, a partir do momento que se posta falando essa palavra, se torna um alvo principal e primordial do inimigo.
Nós temos irmãos que estão falando essa palavra para nós. Nós recebemos essa palavra. Ricardo ontem compartilhou uma coisa muito forte. O quanto nós temos orado, a gente lembra sempre de orar por nós, pela nossa necessidade, o que a gente está precisando, mas o quanto nós temos orado pela edificação da igreja. E o quanto nós temos orado pelos irmãos que trazem essa palavra que nós desfrutamos também. Precisamos orar por esses irmãos. Que o Senhor guarde. Porque, irmãos, essa palavra aqui não é qualquer palavra. É uma palavra que está para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Quanto mais essa palavra é cumprida, mais a falência do reino e do inimigo é decretada. Ontem os irmãos saíram para pregar o evangelho aqui nas redondezas. Irmãos, ali foi um decreto, que aqui nas redondezas o reino de Deus também está sendo estabelecido. Amém. Senhor Jesus. Então vocês acham que Satanás, com 6.000 anos de história, ele vai ficar parado? Ele vai ficar quieto? Não. Esse não é o trabalho dele. Aquele livro, né, que veio, vai ser o que nós vamos desfrutar enquanto não vem o próximo alimento diário. Quem tem ouvidos, ouça. O irmão mostra na história da igreja como Satanás agia. Primeiro ele agia por meio de uma perseguição dura. Jogava na prisão, matava. E depois, irmãos, Satanás ele fez diferente. Sabe como foi que ele fez? Começou a jogar, falar no meio da igreja. E aí veio toda uma degradação que durou aí vários séculos. Ele sabe fazer. Ele é esperto. Ele é sagaz. Ele é uma serpente desde o princípio dos tempos. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor. Porque hoje o Senhor está nos vacinando. Porque Ele está dando uma palavra para esse momento que nós estamos vivendo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, esse Satanás, como esse leão que ruge, ele está procurando brecha para nos abocanhar, para nos levar. Mas, irmãos, nós cantamos naquele hino. Ele não vai perseverar, porque nós temos só uma só palavra. Amém. Castelo forte é o nosso Deus. Você pode dizer isso, castelo forte é o nosso Deus. Senhor Jesus. As pessoas lá em Colossenses gostavam de ouvir muitos falares. Muita coisa chegava ao ouvido deles. E aí, irmãos, tem um ditado, um provérbio popular que diz assim: quando muito se mexe, né, num cozido, ou sai insosso ou sai salgado demais. Quando muita gente mexe. Então, irmãos, o Senhor tem dado um único falar para nós. É um falar de restauração. Amém. Por que um único falar? Irmãos, porque quando é muita gente falando, são muitas vozes, a primeira coisa que é atacada é a unidade. Não há unidade. A gente vai estar que nem existe no mundo, é a verdade relativa. Minha interpretação é essa, a sua interpretação é essa. E aí, qual vai ser? Por isso, irmãos, que a gente tem que estar bem convicto da palavra que o Senhor está dando para nós. Amém. A gente cantou aqui antes, tal falar traz unidade ao seu povo. É um falar de unidade. É essa palavra que nos torna um. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí a gente pergunta, mas, certo, o falar traz unidade, mas aí eu pergunto, por que é só uma pessoa que fala? Miriam e Arão perguntaram isso também. Por acaso é só por meio de Moisés que o Senhor fala? Irmãos, quem defendeu Moisés não foi ele próprio. Foi o próprio Senhor quem defendeu. Sabe por quê? Porque havia um respaldo. Então, irmãos, eu não posso estar questionando quem o Senhor escolheu. É dele. As pessoas do mundo dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Mas, irmãos, o Senhor diz a mesma coisa. O corpo é dele, as regras são dele.
Então, irmãos, quem define como as coisas vão ser é Ele. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós aqui partimos o pão. Louvado seja o Senhor por isso. E esse pão é um pão de unidade. Os irmãos falaram aqui. Isso quer dizer que todos aqueles que em Campina Grande, e universalmente também, creram no Senhor, estão dentro deste único corpo. Então vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Senhor Jesus. Diz assim, ó. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, porque não sou mão, não sou do corpo. Primeiro é uma negativa de você pertencer ao corpo, porque você não tem a função dentro desse corpo que você quer. Ah, não, eu queria ter aquilo ali que aquele irmão tem. Eu queria ter aquele talento que o irmão tem. Irmãos, o dom, o talento, o ministério foi algo que o Senhor deu a você. É uma porção que o Senhor deu exclusivamente a você. O meu olho, se eu perder meu olho, vai fazer falta meu olho. Meus cabelos, eu estou perdendo meus cabelos, está fazendo falta os cabelos que caem. Senhor Jesus. Irmãos, Ele coloca como lhe aprouve. Não foi como aprouve a mim. Não foi como foi bom para mim. Foi como lhe aprouve. Então, quem determina no corpo qual é a função de cada membro é Deus. Se você tem algum problema com isso, irmãos, não vá criar problema com o irmão ou a irmã. Vá criar o problema, se você pode, com Deus. Que foi Ele quem colocou os membros no corpo como aprouve. Senhor Jesus, irmãos, você é importante nesse corpo. Você é necessário nesse corpo. E essa porção que o Senhor lhe deu nesse corpo é sua. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E aí a gente vê, né, ao longo da história, várias pessoas que o Senhor escolheu. Várias. E aí a gente tem o primeiro, a gente tem o exemplo, eu não vou ler todos os versículos, por causa que o tempo é escasso, tá? Mas eu vou só citar. Lá em Êxodo capítulo 3, a gente tem o exemplo de Moisés. O Senhor aparece a Moisés para chamar Moisés. Moisés era uma pessoa que tinha toda a formação do Egito. Era um acadêmico. Top. Mas, irmãos, ele foi levado 40 anos a ficar bem distante. Aconteceu uma coisa e ele foi levado para o deserto e ficou cuidando de ovelhas. E ali, naquele momento, com 80 anos, Deus chamou Moisés. Irmãos, eu não sei qual a sua idade. E das irmãs, se eu souber, eu não vou falar, porque eu sei que é problema. Mas, irmãos, você pode ter 80 anos, o Senhor ainda quer você. O Senhor ainda chama você. Você está aqui por um propósito. Não é que você esteja aqui para uma mera ação social, ou pelo menos não deve ser. Você está aqui porque o Senhor olha para você, olha para a sua idade e diz assim, eu quero você. Você é um membro do corpo. E o Senhor está contando com você também. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Quando Moisés ele percebeu, aí é onde está a chave. Quando ele percebeu que ele era inútil, durante o tempo que ele teve no Egito, Moisés disse, eu posso. Tanto é que ele achou que podia salvar o povo, porque ele matou. Ele viu uma injustiça e ele matou, nele mesmo, ele matou o soldado que estava machucando alguém do povo de Israel. Aí a gente olha para a situação e a gente diz assim, puxa, ele agiu corretamente. Era o povo dele. E onde é que está o erro?
Porque o Senhor não tinha chamado naquele momento. Não havia sido dado a ordem para ele. O Senhor não tinha designado ele. E aí, irmãos, quando a gente age em nós mesmos, achando que a gente pode saber, mesmo que seja uma coisa lícita, eu vou resolver o problema da igreja. Na igreja em Campina Grande, eu vou resolver o problema da igreja em Campina Grande. Aí você mete os pés pelas mãos. Porque não é você, é Cristo. Amém. Deus dispôs você para uma função, você tem que ser fiel à função que o Senhor deu para você. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí quando o Senhor levou ele, né, que ele se considerou extremamente incapaz, aí foi que Deus chamou. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva a situação tal que a gente diz assim, eu não sou mais capaz. Eu não tenho mais nada para fazer. Aí o Senhor aparece numa sarça ardente para nós, chamando cada um de nós. Agora é o momento de eu usar você. E engraçado, irmãos, que aqui nesses versículos, Moisés ele começou, eu posso, aí agora ele entrou numa fase de eu não posso. Meu Deus, eu não tenho mais, eu tenho 80 anos, eu estou aqui, eu não posso, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou levar esse povo? Ele se esvaziou completamente. Oi? Exatamente, não sei falar mais, sou pesado de língua. E aí a gente vê tudo que o Senhor está fazendo hoje na igreja, a gente diz, eu não sei fazer isso, não é para mim. Isso daí não é para mim não. Então, irmãos, isso daí não é ruim não, tá? É maravilhoso que você esteja se esvaindo. Não sou capaz de fazer isso. E de fato nós não somos capazes. Mas aí é onde entra a última fase, a fase mais elevada. Ele diz, eu posso, aí ele vai para eu não posso, mas irmãos, aí ele chega em Deus pode. Amém. Quem pode edificar a igreja é Deus. Quem pode fazer a vontade dele é Deus, Cristo que está em nós. Aí o Senhor se apresenta para ele como? Ele faz, como é teu nome? Eu vou para lá, vou falar para o povo, como é teu nome? O Senhor diz, eu sou o que sou. Vai e diz ao povo que o eu sou enviou. Irmãos, esse eu sou está conosco hoje. Amém. Quem edifica a igreja é o eu sou. Amém. Às vezes a gente vê situações ocorrendo na igreja e a gente fica preocupado e a gente quer mexer com as nossas próprias mãos, mas o Senhor é o eu sou. Amém. Irmãos, e a nossa incapacidade não pode ser motivo para a gente não servir ao Senhor e não fazer a vontade do Senhor. Nesses versículos o Senhor fala que a ira do Senhor se acendeu. Era como se o Senhor dissesse uma coisa, ele disse, mas eu não sou capaz. Ao Senhor, mas essa é a solução. Aí depois, não, mas é por causa disso, disso e disso. Então a ira do Senhor fez, homem, pelo amor de Deus, se acorda que sou eu quem vou fazer a obra. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, você é capaz, não em você mesmo, mas você é capaz no Senhor. Amém. Que o Senhor é aquele Deus que providencia todas as coisas. Ele é o Espírito em nós, excelente Espírito em nós. Quem edifica a igreja é Ele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno não prevalecem? É porque não sou eu que edifico. Não prevalece porque é Deus, é Cristo que está edificando a igreja. Louvado seja o Senhor. E uma experiência semelhante também aconteceu com Jeremias. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. E até certo ponto, a experiência de Jeremias é o oposto da de Moisés. Porque Moisés, ele veio de uma formação máxima. E além disso, ele aqui termina já com 80 anos. Já Jeremias, pelo que o contexto indica, era um adolescente, no máximo um jovem. Então quando o Senhor chama ele diz assim, puxa vida, e o Senhor chama ele, né? O Senhor chamou Moisés para o povo de Israel. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10, que cita isso. E Jeremias o Senhor chamou para as nações. Olha só, imagina a experiência dele, Senhor, eu sou só um jovem, eu não tenho capacidade de ser profeta pelo Senhor. Mas irmãos, aí é onde está a questão. Nem você nunca será velho demais para servir ao Senhor, mas também você nunca será novo demais para servir ao Senhor. Prova disso nos nossos dias, olha o que o Senhor está fazendo por meio dos adolescentes.
Veja as casas de adolescentes. Veja o que o Senhor está fazendo por meio das crianças. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Por isso que volto para o que eu falei antes. Porque existe só uma palavra sendo falada. É esse único falar. Então, quem está falando são irmãos que são idosos, são adolescentes que creem no Senhor e creem nessa palavra. O único falar, irmãos, é o que faz a obra do Senhor. É o que nos torna um. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 1, capítulo 14. Ou melhor, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então veja, Paulo estava preso, então tinha alguns irmãos que se estimularam por conta da experiência de Paulo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, irmãos, veja, sempre vai ter quem vai pregar de boa vontade, e sempre vai ter quem vai pregar por porfia. Essa palavra aqui, porfia, quer dizer contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Quando a gente está, quem é advogado está colocando e tem determinados itens, a gente defende, aí tem um ponto que a gente não tem muita defesa. Aí a gente faz assim, mas por amor ao debate, pelo calor do debate. Então é da mesma maneira aqui, quem contende, tá? Quem prega por porfia, é assim, está tudo definido, mas por amor ao debate eu vou lançar essa polêmica. E aí causa uma grande discussão, causa um bafafá, uma divisão na igreja. Senhor Jesus, era como se eles dissessem que não concordavam com falar de Paulo, porque eles tinham outra interpretação. Falar, diferente produz apenas discussões e prejudica a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, isso daqui não quer dizer que a gente não necessariamente olhe e a priori a gente não receba a visão. Mas a questão está toda no nosso coração. Tem uns que querem levantar discórdia e contenda e querem polêmica e aí é quando eles jogam isso daí. Mas existem irmãos que não, que os irmãos de fato ainda não receberam a visão. Então o que é que os irmãos fazem? Eles vão buscar ter comunhão, eles vão desfrutar mais, eles vão para a imersão e vão ter a visão, porque eu creio que o Senhor vai dar. Mas tem outros que querem causar dissensão, porfia, pregam a palavra, falam a palavra só para gerar dissensão no corpo. E irmãos, o Senhor não tolera. As 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª ele abomina, o que causa dissensão entre os irmãos. Senhor Jesus, por isso que os irmãos têm batido tanto que nós precisamos ser simples e obedientes. O Senhor está nos falando hoje, irmãos, sim e amém. Esse é o falar, nós cremos nisso. E se o nosso Pai, nós conhecemos o Senhor, e nós sabemos que o Senhor quer para nós, e que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, então, irmãos, eu tenho que ser fiel naquilo que o Senhor me colocou na igreja. E cumprir aquilo que o Senhor me deu na igreja. Sem complicar. Como a gente diz aqui, sem moer. Só ser fiel. Louvado seja o Senhor. Devemos desempenhar com fidelidade a função que o Senhor nos entregou. Cada um cumpre sua função. E aí devemos honrar cada irmão na função que se encontra, pois a escolha é de Deus. Se um irmão tem uma função que eu gostaria de ter, eu tenho que honrar o irmão. E tenho que louvar o Senhor pela vida desse irmão. Se eu olho para a minha função e eu olho para outro irmão que tem uma função que eu considero
mais subalterna. Ô irmãos, eu tenho que olhar para o irmão, porque ele é parte do corpo. E sem o irmão, por mais irrelevante que eu considere a posição do irmão e a função que o irmão exerce no corpo, irmãos, sem esse irmão, o corpo não estaria completo. Nós precisamos zelar por essa unidade, irmãos. Por isso que há tanto apelo de Paulo para cuidarmos uns dos outros, porque cada irmão é importante. O irmão que está ao seu lado é importante. O irmão que está junto de você é importante. Louvado seja o Senhor, porque nós somos um corpo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, toca uma coisa, a gente desfrutou há alguns dias acerca disso, né? O falar de Paulo em relação ao amor que Paulo tinha pela igreja. Então, Paulo, ele diz em Filipenses, né, que partir para o Senhor, ele estava em algemas, ele estava em cadeias, e era muito mais fácil se ele simplesmente fosse para o Senhor. Era tão mais fácil se o Senhor me levasse. Mas, irmãos, sabe por que ele voltou atrás? Porque ele viu que a igreja ainda precisava dele. E isso, irmãos, é tão importante, sabe? A gente está imerso num corpo. Então, cada vez mais o eu vai diminuindo. Meus conceitos, aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, as minhas preferências vai diminuindo em favor do corpo. Então, Paulo viu isso, né? Paulo diz que seria incomparavelmente melhor. O que é melhor para nós? Eita, era tão mais fácil para mim se as coisas fossem dessa forma. Senhor Jesus. Só que ele reconhecia que deveria permanecer por causa da igreja. Irmãos, a gente precisa permanecer por causa da igreja. A gente precisa servir ao Senhor, pelo Senhor sim, mas pela igreja. Porque o Senhor nos deu essa porção. Foi algo que o Senhor deu a cada um de nós. A gente não deve, irmãos, fazer nada que seja melhor para nós. Porque é mais agradável para nós. Pelo contrário. O Senhor, desde o início, quando nos chamou, Ele disse a cada um, e por muito tempo na vida da igreja, a gente sempre tem falado, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então, quem quer ser seguidor de Cristo aqui? Eu quero. Seguidores do Cordeiro para onde quer que for. Então, irmãos, o Cordeiro talvez passe por lugares que eu não vá gostar, que eu vá ser afrontado, que eu vá ser confrontado, mas, irmãos, se eu for fiel, eu sei que eu vou receber uma coroa. A coroa da vida me está guardada, a qual o reto juiz nos dará. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, já chegando aqui ao final, ele, a partir do versículo, né, voltar lá para Colossenses. Colossenses capítulo 4, né, versículo 5. Então ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, irmãos, o que é portar com sabedoria? O Senhor tem falado para nós, para a palavra habitar ricamente no nosso coração. A gente tem a imersão, a gente tem várias maneiras de inculcar a palavra em nós. A gente tem as transcrições. O Senhor tem falado isso para nós. Para quê, irmãos? Para que essa palavra habite em nós, ricamente. Então, se essa palavra está fazendo parte de nós, a gente vai saber agir com sabedoria, porque a palavra é viva e eficaz. Senhor Jesus. Então ele diz, aproveitai as oportunidades. Cada momento que a gente tem, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Amém. Mas aproveitar as oportunidades para quê? Para debater política? Para debater o quê? Para o quê? Para fazer a vontade do Senhor. Para pregar o evangelho para as pessoas.
As pessoas estão precisando dessa palavra. As pessoas estão precisando desse falar. Qual é o motivo de muitas vezes a gente estar segurando isso, essa porção que o Senhor nos deu? Inclusive o Senhor nos deu já com a finalidade da gente passar adiante. Ide. A palavra de comando para nós é ide. Ide por todo o mundo. Qual é o seu mundo? É sua escola? É o seu trabalho? Irmãos, lá é para onde o Senhor designou você. Amém. Aproveita as oportunidades para pregar o Evangelho. Os irmãos que têm saído, né, os ceapistas, os comportores que estão aqui, têm experimentado isso. E nós podemos experimentar também. No nosso dia a dia, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Mas, irmãos, a gente só vai aproveitar se essa palavra estiver habitando ricamente em nós. Porque é a palavra quem realiza todas as coisas. Como eu disse, não somos nós em nós mesmos, mas é na dependência do Senhor. E como é que a gente depende do Senhor? Por meio da palavra. Senhor Jesus. Então ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável. O que é uma palavra agradável? É dizer para uma pessoa assim, ô meu lindo, tudo bom? Como é que você está? Também. Mas irmãos, a palavra agradável é principalmente agradável ao Senhor. As palavras que têm saído da minha boca, tem o Salmo, serviço de criança, olha a boca do João, Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então as palavras, a palavra que seja agradável é a palavra que o Senhor está falando para nós e nos entregando para que a gente passe adiante. É essa palavra que nós precisamos passar. Então, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Irmãos, a gente não vai, muitas vezes a gente vai ser confrontado. Muitas vezes vão querer chamar a gente para um debate teológico. Como é que a gente vai responder? A gente não vai entrar em debate teológico, irmãos, não vai. A gente precisa estar cheio da palavra. E deixa que a palavra responde. E deixa que a palavra quem faz a obra dele. E a gente vai saber como responder a cada um, em cada situação. A pessoa que mais sabia como responder às coisas era o Senhor Jesus. Jesus nunca foi pego de surpresa. Por quê, irmãos? Porque ele estava completamente ligado ao Pai. E ele dizia assim, eu não falo as minhas palavras, mas eu falo aquilo que o meu Pai quer que eu fale. E hoje, irmãos, o que nós precisamos é ter essa mesma experiência. Por meio da palavra, desfrutando da palavra, imergindo na palavra, Cristo, a palavra rica de Cristo vai estar habitando em nós. E aí, irmãos, a gente vai saber como agir em cada situação. Essa palavra é quem realiza a obra, ela é uma palavra viva, não é uma palavra morta. Então a gente vai saber como agir em cada situação. E aí ele procede. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, aqui ele começa a falar acerca, né, dos companheiros dele. E ele fala de Epáfras, ele fala de Marcos. Marcos é outro exemplo, né, de pessoa que abandonou, depois voltou. Se arrependeu, voltou, irmãos, o Senhor lançou tudo no mar do esquecimento. Se a gente se arrepende, não fica prostrado porque você caiu, não. Volta à prática das boas obras. Mas dentre todos, eu quero chamar a atenção em um que o irmão falou acerca de Onesíforo. Onesíforo, ele não está aqui, mas ele estava nesse contexto aqui, que ele é citado lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Vale a pena a gente ler, 2 Timóteo, capítulo 1. Versículos do 15 ao 18. Paulo também aqui ele está fazendo menções a algumas pessoas. Aí ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, ó, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo aqui também estava numa situação de prisão. Então ele diz assim, todo mundo da Ásia me abandonou. Dentre eles, cito, Fígelo e Hemógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente. Irmão, solicitamente é procurar com insistência. Ele tentava a todo custo encontrar Paulo, e ele com todo custo ele estava procurando. Então ele procurou solicitamente até me encontrar. Senhor Jesus, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, hoje o Senhor tem dado uma palavra para nós. Uma palavra que confronta. Por muito tempo nós somos chamados
e até certo ponto até hoje, é seita. Eles são seita. Eles não têm um falar adequado. Paulo aqui, irmãos, nós não, hoje, louvado seja o Senhor, que ainda não passamos por essa perseguição que os crentes aqui passavam, de ser preso. Mas nesse contexto aqui, Paulo estava preso, e quem estava, essa cumplicidade, a pessoa também era chamada de criminoso. Então, pelas leis dessa época, Onesíforo era um criminoso por ele estar apoiando Paulo, por ele estar junto de Paulo. Aí eu pergunto, ele deu para trás? Ele voltou atrás? Não. Quanto mais era perseguido, solicitamente, com mais insistência, ele queria fazer parte desse mover. Irmãos, da mesma maneira, hoje, a gente tem que estar bem convicto. Paulo fala sobre Epáfras, que Epáfras orava para que os irmãos estivessem plenamente convictos. Nós precisamos estar plenamente convictos daquilo que o Senhor tem falado para nós. Amém. E nós cremos, precisamos crer que essa palavra que temos recebido é de Deus. Amém. E aí, irmãos, se a gente tem essa convicção, essa palavra age em nós de tal forma que ainda que a gente vá ser chamado de criminoso, ou de seita, ou de que for, a gente sabe qual é a verdade. A gente tem plena convicção daquilo que o Senhor está falando e daquilo que o Senhor está revelando para nós. E o que é que a gente precisa? Ser cada vez mais certo disso. Quanto mais eu desfruto da palavra, quanto mais eu sou um. E, irmãos, esse ser um não é apenas eu saber, né, que a verdade em si, mas é praticar. É a prática dessa verdade. Eu sei que esse falar é um falar de Deus. Aleluia. E agora? Pratica. É como se eu tivesse ali. O médico, ele identificou. Quando eu vou no médico, ele passa para mim a prescrição. E agora? Ou então, vai no nutricionista, o nutricionista passa uma prescrição de alimentos que pode e não pode comer. Adianta. Você tem que começar a praticar. Se você quer começar a ver os efeitos da coisa, você tem que praticar. Amém. Então, irmãos, o Senhor tem nos dado muitas ferramentas e o Senhor tem nos mostrado muitas coisas. E a gente tem plena convicção que é de Deus ou não tem? É de Deus. Cremos que essa palavra é de Deus. Mas, irmãos, o crer precisa estar atrelado também à prática. Eu agora preciso praticar. O Senhor colocou cada um de nós como membro no corpo. Cada um aqui tem uma função no corpo. Então agora você precisa praticar de acordo com a função que o Senhor lhe colocou no corpo. É só isso. E maravilhoso é que o Senhor vai cobrar de você não mais do que isso. O Senhor vai lhe cobrar a porção que Ele deu a você. O que a gente pode fazer um pelo outro é ajudar, suportar, dar suporte. Mas a sua parte o Senhor vai cobrar de você. Então, irmãos, se a gente está certo, vamos adiante, vamos prosseguir. Deixar cair toda restrição, todo falar negativo que possa nos impedir de praticar essa palavra. Eu quero praticar essa palavra. Os irmãos querem praticar essa palavra. E foi isso, justamente o que Paulo colocou no final, nas suas últimas palavras. A palavra que Paulo estava falando aqui era sempre uma palavra no imperativo. Fazei, trazei, saudai. Irmãos, o Senhor está dizendo para nós, o falar do Senhor ultimamente é um falar no imperativo. Porque nós estamos nos últimos dias, nós somos a geração final, nós somos trabalhadores da última hora e para nós existe uma palavra de comando. Fazei. Para nós o Senhor está dizendo, imergi, pregai, transcrevi, transcreva. Posso orar por você, saia, evangelize. Irmãos, se a gente for fiel a isso, nós seremos vencedores. Bem-aventurado o que for achado fazendo assim. Irmãos, eu quero ser achado fazendo assim. Mas eu não quero ser achado fazendo assim só. Eu quero ser achado junto com os irmãos. Eu quero ser achado junto com minha esposa, junto com minha filha. Eu acho que ela ainda não tem noção do que é isso, mas ela sabe o que é, ela gosta de fazer. Na simplicidade dela, de 2 anos, mas ela faz.
Mas, irmãos, a gente está aqui para suportar uns aos outros, para apoiar uns aos outros, justamente para que a gente não esteja só. Nós estamos juntos. Olhe para o irmão que está do seu lado. Esse irmão que está do seu lado é que vai apoiar você, que vai estar junto de você. Amém. E é nessa unidade que a gente vai junto com uma só palavra. É essa uma só palavra que vai nos tornar um. Louvado seja o Senhor. Amém? Compartilhar direto, aleluia. Amém. Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu fui muito encorajado nessa manhã pela sua palavra, né? Desde os louvores, o Senhor foi me encorajando, né, a tocar nessa palavra. Senhor Jesus. E por isso que é bom, irmãos, a gente estar perto dos irmãos que estão desfrutando a sua palavra. Sábado a gente foi para João Pessoa, contar a experiência, né? A gente parou para jantar quando a gente vinha, e o irmão ficou comigo e disse: o que eu recebi há 20 anos atrás, no viver da igreja, passou. Hoje, o que eu tenho ensinado, né, a minha filha, o que ela tem tocado no Senhor, hoje é totalmente diferente, né? O Senhor avançou. E os irmãos desfrutando essa questão da imersão, eu até compartilhei com os irmãos, né? Eu disse, qual a diferença da imersão para o alimento diário que a gente desfruta há bastante tempo? A imersão é o alimento diário mastigado. Você vê que tem a palavra da semana que o irmão estava compartilhando com o alimento diário. E quando você começa a desfrutar dessa palavra, né? Não como conhecimento. Se você desfrutar que só ler, sem ler os versículos, você vai adquirir só conhecimento, só letra. Nós temos que entrar nos versículos que o irmão colocou aqui, para que a gente possa ganhar da sua palavra, né? Eu toquei muito na quarta-feira que diz, o ensinamento de Jesus não era dele, vinha da revelação de Deus. O próprio Senhor, ele não ousava, né, dizer que a palavra era dele. Mas como é que a gente conhece que essa palavra é de Deus? Quando ela se concretiza. Quando ela, né, ela se completa. Então assim, eu fui muito encorajado, irmãos, por essa palavra. Que o Senhor assim possa nos encorajar, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, né? Nossa luta é contra os principados e potestades, né? Os dominadores dessa terra, né, tenebrosa, que querem, né, tirar de nós, né, esse encargo de estar servindo, de estar fazendo a vontade do Senhor. E eu fico sempre orando, Senhor, me mostra por quê, né, pra gente, porque o Senhor tem nos ensinado assim algo diferente, né? A gente foi conhecido ao longo dos anos, né, que eu estou na vida da igreja, mais de 20 anos, aqueles que desfrutam só da palavra. E hoje o Senhor está mudando tudo isso. O Senhor quer nos pegar toda a palavra que a gente adquiriu e colocar em prática. Como é que a gente coloca em prática, né? Hoje é vivendo essa palavra. Eu quero viver essa palavra no meu trabalho, eu quero viver essa palavra junto com os irmãos, eu quero viver essa palavra na minha casa, eu quero que essa palavra venha me transformar. E o irmão tocou hoje aqui, irmãos, que a gente não pode, né, perder ou jogar fora aquilo que o Senhor nos deu. Qual o seu comissionamento na igreja? Onde foi que o Senhor lhe colocou? Você é mão, você é boca, você é pé. A gente vinha no carro, aí a Alice disse, a dona Ana, a pastora tem que fazer o pão toda semana, não sei o quê. Aí a dona disse, até que eu morra, esse direito é meu, eu não dou. Então, irmãos, assim, aquilo que o Senhor nos deu, né, que a gente possa agarrar e dizer, Senhor, o Senhor me deu, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me deu. Se eu tenho que estar aqui na reunião para dizer sim, amém, né? Se eu sou irmão que vou
está ali na recepção, tenho que servir com excelência, com amor, com dedicação, amando os irmãos, né? Que o Senhor nos leve, né, a amar, né, o Senhor e a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão? Eu sou muito com compartilhar de Alfredo, assim, porque eu fico até emocionada, assim, como é bom desfrutar desse Deus. Ele é um Deus de transformação, irmãos. Eu creio. Quem tinha um convívio mais próximo de mim, minha Jerusa, ano passado, eu estava com início de depressão. Neide me acompanhou. E assim, hoje eu desfruto dessa graça transformada de Cristo na minha casa. E eu creio que Deus quer operar cada um de nós, irmãs. Como o hino aqui tocou, né? Jesus irá suprir a graça, né? E a sua graça é abundante. E Ele traz paz no coração, né? Eu vejo minha filha hoje desfrutando do Senhor. E é um privilégio levar o reino de Deus, trazer esse reino de Deus à terra. E Deus conta com cada um de nós, irmãs. Peço perdão aqui por a emoção. Mas é porque, de fato, o Senhor tem queimado isso em mim. Eu quero mais e mais. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A parte que mais me tocou, né? Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 18b. Lembrai-vos das minhas algemas. Como assim lembrar das algemas dele? Lembrar que ele só estava preso? Não. Essas algemas aqui é um sinal de martírio e sacrifício. E a gente tem que ter esse sacrifício pelo Senhor todos os dias. E lá no versículo 5, no versículo 5b, ele também fala assim: aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Irmãos, não importa a idade da gente, o Senhor realmente nos chama, é como o irmão falou. Aí a gente pensa assim, né? Porque eu penso, isso vem na minha cabeça, eu não tenho capacidade. Aí eu vou lá em 2 Coríntios, só um minuto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ele fala assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, quando a gente duvidar assim da nossa própria capacidade, a gente, eu não consigo. A gente realmente não consegue, porque tudo vem de Deus. Como disse na imersão essa semana, né? Deus é o provedor de tudo. Tudo vem de Deus. Em nome de Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Isaac falando aí, né? Eu lembrei que sexta-feira a gente saiu junto, né? E a gente provou isso, né? Tudo vem de Deus, né? Realmente, irmãos, a gente não tem capacidade nenhuma, né? A gente não tem capacidade de chegar e orar para uma pessoa, irmão. Por nós mesmos, a gente não consegue. A gente não consegue entrar num estabelecimento, né? E orar para uma pessoa. Por nós mesmos, a gente não consegue. A gente tem muito conceito, né? Mas se realmente a gente deixar que o Senhor faça, né? Tudo acontece, né? A gente prova do sobrenatural. Então, por que o Senhor está usando os adolescentes, né, irmãos? Porque eles não têm capacidade, mas eles deixam que o Senhor use eles, né? Com a simplicidade deles. Senhor Jesus, por isso que eles são nossos modelos, né? Senhor Jesus. Realmente, a gente provou disso, né? A gente orava isso para as pessoas, pedir para elas repetir, né? Que a gente realmente precisa lembrar que a gente precisa ter um coração grato. Por quê? Porque tudo vem de Deus. A gente está aqui, tudo vem de Deus. A reunião, ela vem de Deus. A comportagem, ela vem de Deus. Os gritos de guerra, ela vem de Deus. Irmão, a gente está vivo aqui hoje, vem de Deus. A gente tem que lembrar disso todos os dias. A gente tem que agradecer mais ao Senhor, né? Senhor Jesus.
diz, amém, que Moisés não entrou na boa terra, né? E eu ficava às vezes pensando, mas não entrou, mesmo assim ele ficou olhando o povo, né? Quando ele recebeu a sentença do Senhor de que ele não entraria na boa terra, ele não deixou para lá, ele continuou. Aí hoje na palavra a questão das algemas de Paulo, né? A gente podia pensar assim, não, ele podia pensar, Senhor, já estou preso, já comi o pão que o diabo amassou, não vou mais me envolver com serviço nenhum não. Mas pelo contrário, o sentimento dele permanecia, né? O cuidado com os irmãos, né? Escreveu as cartas preciosas estando preso, né? As algemas, o martírio que ele já tinha passado, não tinha ainda completado, que cabia a ele completar as aflições do corpo de Cristo em favor da igreja. Então esse é o nosso sentimento também hoje, né? A gente precisa ter essa visão. Essas palavras que Júlio falou hoje, em cima da palavra profética dessa semana, do alimento diário, é para nos motivar a prosseguir. A gente precisa se apegar a isso. O que é que nos trouxe até hoje aqui? Foi a palavra. É a palavra que vai nos conduzir ao reino. E outra coisa também que eu pude ver na manhã de hoje é a questão da unidade, né? A unidade do falar. E às vezes no trabalho eu vejo isso. Tem colegas que, por não ouvir da maneira correta, não prestar atenção, e quando tem dúvida, não vem perguntar, acaba metendo os pés pela mão. Eu já fui vítima disso também. Por quê? Porque eu pensei ter entendido. Entendi pela metade. Então, eu falo muito para os irmãos, comunhão. Comunhão resolve, não vou dizer quase tudo, mas boa parte dos conflitos da gente se resolve com comunhão. Comunhão é falar. A questão da unidade vem dessa unidade do falar. O Senhor Jesus, ele orou lá em João, né? Ele orava para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai eram um. Ele era o unigênito de Deus, não tinha nenhum problema, mas ele se tornou o primogênito. E nessa primogenitura ele quer fazer com que nós tenhamos essa unidade também. Essa unidade não é só do Senhor Jesus com o Pai, não. Hoje pode ser com a igreja, o corpo de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Aquela parte que Júlio César tocou, né, de 1 Coríntios 12, que fala assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E assim ele vai falando, né? Aí no 18 ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, né? E às vezes a gente acha que não tem capacidade, e realmente nós não temos, né? É o Senhor quem nos capacita. Há muito tempo atrás, nos primórdios, quando eu comecei a reunir, Maria, né, de Márcio, a gente uma vez estava sentado e os irmãos chamando para a gente compartilhar. Eu disse: Maria, mulher, vamos, nem que seja, a gente seja o dedo midinho do pé, mas a gente precisa estar lá falando pelo menos uma porçãozinha do que a gente ganhou, né? E o Senhor vai e nos usa. E outra parte que Júlio César tocou, que assim, eu acho maravilhosa, que diz assim, lá em Êxodo, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então não é por nós, irmãos, é pelo Senhor. Às vezes a gente não consegue entender, a gente às vezes fica com dúvida, mas é o Senhor quem está fazendo essa obra, né? E eu creio que essa palavra realmente vem do Senhor, porque ela está nos dando direção, né? E graças ao Senhor por essa palavra, porque nós, juntos, vamos edificar a igreja, né? Amém. Amém, irmãos. Eu não ia vir compartilhar, não,
Mas tem um ponto que me tocou muito, né, que o irmão falou. Precisamos aproveitar as oportunidades para fazer a vontade de Deus. E quando a gente está no trabalho, na escola, em família, e a gente perde as oportunidades, ou não está cheio da palavra, e isso me tocou também, né, porque a gente precisa estar cheio da palavra para poder fazer a vontade de Deus e trazer isso na vida das pessoas. E eu tive uma experiência, porque muitas vezes a gente não crê nessa palavra, mas precisamos crer nela. Eu estava na escola, né, lendo o alimento diário e fazendo a imersão na palavra, e aí eu estava fazendo ali que o Senhor realmente faz a obra, a gente às vezes não precisa falar. E o menino chegou e disse, o que é isso? Eu falei para ela, é imersão na palavra. Ele não entendeu muito o que era, mas ele quis. Eu dei a imersão para ele, ele pediu a imersão. E é isso, a gente crê nessa palavra e está todo momento imergindo nela para as pessoas verem, né, o que o Senhor está fazendo. Amém. Amém. Eu saio da igreja com a paz de Cristo, Senhor Jesus. Eu toquei muito no ponto de Colossenses 4:5, onde é que fala que portar-se com a sabedoria. E assim, quero me portar com sabedoria. Eu ganhei muito nessa questão. Não é eu falar palavras bonitas, belas palavras que vêm de mim, mas sim eu ter um viver do alto. Não basta eu ter nascido do alto, mas sim ter um viver lá do alto. E consequentemente, como na imersão falou hoje, a palavra ela traz o quê? Traz vida e luz. Senhor Jesus. E por eu viver lá no alto, consequentemente, quando eu estiver com os colegas, na escola, trabalho, até na rua pregando o evangelho, essas palavras que eu soltar, que Cristo vai falar por mim, Senhor Jesus, vai o quê? Trazer vida e luz para ela. E consequentemente para mim também. Eu vou ser exposto. Senhor Jesus, eu ganhei muito nesse ponto. Amém. Amém? Senhor Jesus, um dos pontos que eu ganhei muito, né, que essa palavra, ela vem para nos trazer unidade, né? Eles nos tornam um corpo só. E membros do corpo não existe de superior ou melhor ou pior, né? Todos têm uma função, né? Meu pé tem uma função, minha mão tem outra função, minha boca tem outra função. Todos nós temos uma função diferente. E não quer dizer que é mais importante ou menos importante, né? Como o versículo que o irmão falou. Se meu pé quiser ser mão, nem por causa disso ele vai deixar de ser pé e vai deixar de ser membro do corpo, né? Mas às vezes no nosso coração, como falou, essa palavra às vezes ela traz luz. E a gente não gosta disso, porque expõe nossos pensamentos que estão ocultos. Às vezes a gente quer posição, às vezes a gente quer estar em um lugar que o Senhor ainda não nos colocou. Aí por isso a gente não quer fazer membro e estar um com os irmãos e prefere sair da igreja, muitas outras coisas, mas mesmo assim não para de ser membro do corpo. Não é porque você sai, vai para outro lugar que você deixa de ser membro. Então por isso que é a importância de a gente estar orando por esses irmãos, porque às vezes eles estão fugindo da luz, mas vai chegar um momento onde só vai existir luz, não vai ter mais como fugir. Porque o irmão até falou uma vez que se você estiver numa sala toda escura, você não consegue ver nada. Mas se você acender só um palito de fósforo, você já consegue ter um pouquinho de noção onde você está. Aquele palito de fósforo, só um pouquinho de luz que acende, você já tem uma noçãozinha. Isso hoje é o que a palavra está chegando, só dando um pouco de luz, a gente só está experimentando um pouco de luz. Então vai chegar um momento onde essa luz vai realmente nos iluminar totalmente e vamos conseguir enxergar realmente o propósito de Deus, né? Todo dia ele dá uma porçãozinha do que ele quer. Todo dia ele se renova, né? Tudo passa, mas a palavra ela é eterna, ela nunca vai passar, né? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um ponto que eu toquei muito foi no papelzinho da imersão, no ponto 3, que fala assim: o objetivo final de Deus é preencher cada parte do nosso ser com sua própria realidade. O objetivo de Deus é nos preencher, irmãos. Temos que deixar Ele nos encabeçar para assim encabeçar outras pessoas. E outro ponto que eu também toquei, que o irmão falou, é que nada é por nossa própria capacidade. Quando saímos às ruas para orar pelas pessoas, não é por nossa capacidade, é por meio de Cristo. Ele nos está dando força, Ele está nos suprindo. E é isso que eu toquei. Amém. Jesus.
E nós mesmos não temos capacidade nenhuma, irmãos. Somos apenas feitos do barro. Quando o Senhor falou lá em Gênesis, né, para o homem, eu vi aquilo ali como, eu vejo aquilo ali como Deus dizendo quem o homem era. Tu és pó. Como é que tu quer saber mais do que eu? Tu quer saber mais, né? Quer ter mais primazia do que eu. Quando ele falou com Jó, ele disse: onde é que está a tua sabedoria? Onde é que está teu conhecimento? Outro dia eu comecei dando uma mensagem aqui e me lembrando assim: onde você aprendeu a invocar o nome do Senhor? Tão básico para a gente hoje. Você aprendeu aonde? Foi aonde? Onde você aprendeu que o corpo é um, que o corpo é a igreja, que o corpo é constituído de membros e não de um só? Tem muita coisa, irmãos, que a gente viu aqui em nós. Isso não é para nos orgulhar, é para olhar assim para nós e dizer assim: Senhor, o Senhor usou de misericórdia para conosco, mesmo pequenino rebanho, sem saber de nada. Não temos expressão nenhuma, ou não tínhamos hoje, nenhuma expressão para dizer quem somos. Tem grupos cristãos aí que tem 10 mil, sei lá, quantas pessoas aí, muita gente. Se for contar entre nós, é muito pouco, mas está fazendo a diferença, porque são esses que estão guardando a palavra e o nome, irmãos. E Deus quer isso aí, que a gente faça a sua vontade. Por isso que quando a gente conhece a vontade do Senhor, a gente agrada a Deus. Aliás, não só conhece e pratica a vontade do Senhor, aí a gente agrada a Deus. Por isso que as coisas, né, têm acontecido, mesmo sendo esse pequeno rebanho. Amém? Vou dar um aviso porque Josiano precisou sair, era ele que ia dar. Nossas ofertas hoje, irmãos, em dinheiro foi 392, em Pix 320, totalizando R$712. O Rosani compartilhou, irmãos, mesmo a gente com um pequeno rebanho, Deus não tem deixado faltar. A gente não parou um dia sequer, né, para dizer assim: não, faltou dinheiro, vamos parar a obra. Não parou, irmãos, não paramos. Mesmo sendo poucos para alguns, né, como diz o dito popular, para Deus é muito. E tem cumprido, e não tem faltado o pagamento para os trabalhadores, não tem faltado o pagamento para o material que a gente compra. Então Deus realmente é fiel. Amém. Até aqui Ele tem nos ajudado. Diante disso, né, dia 7, a gente inaugurando nosso local, a parte inferior, né, com algumas igrejas, com outros irmãos que vêm. Não teria sentido a gente fazer isso só com a gente, irmãos. Fazer uma festa com os irmãos para nos alegrar junto com os irmãos. Então, dia 7, marca aí na sua agenda. Vamos começar de 5 horas, vai ser no sábado. E como está vindo irmãos de fora, a gente fez como João Pessoa fez agora, né? De 5 horas, para dar tempo os irmãos voltarem cedo ainda. Então, que a gente possa estar lá. Vamos ter comunhão? Você falou agora comunhão, ter comunhão para a gente saber o que é que a gente vai fazer, vai ter partido com ou não, tá certo? Então, isso é um dos avisos. Outro aviso, irmãos, que eu esqueci de dizer a Josiano para a gente fazer: a gente está fazendo uma reunião online da imersão, na quinta-feira, de 8 às 9, porque de 9 começa a live. Estou convidando alguns irmãos começarem e agora a gente está estendendo para todo mundo. Quem quiser entrar, né, a gente bota o link do grupo da igreja, e quem quiser fazer, a gente faz junto com os irmãos, tá certo? Outro aviso que a gente vai fazer. Sim, dia 7 a gente está indo para lá, definitivamente. Louvado seja Deus. A gente, se olhar hoje é 24. A gente só tem a semana que vem, o final de semana que vem aqui, e não temos mais. Aqui a gente tem 2 meses. E ninguém aqui dessa redondeza veio aqui ainda. Seria, no meu ponto de vista, vergonhoso se a gente sair daqui e ninguém saber que aqui a gente estava falando a palavra de Deus. Por isso que no próximo sábado, decidiu, Júlio, qual vai ser o horário? Vai ter comunhão, a gente passa no grupo, né? Que horário?
saber que é sábado é no sábado, né? Agora vamos saber se vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ter comunhão, para a gente fazer um mutirão aqui. Aí, Júlio tinha convocado os jovens e adolescentes, a gente estende para a igreja. Quem puder vir no horário que determinar, venham, irmãos. Essas pessoas não podem, a gente não pode sair daqui sem elas saber que aqui tem a palavra. Como a gente não vai poder convidar elas? Para esse dia ainda pode vir, porque se for sábado ainda pode vir, como que a última vez aqui. Mas a gente leva um cartãozinho, alguma coisa, né? Pode fazer até um bannerzinho e distribuir com eles. Olha, a gente vai sair daqui, mas a gente vai estar lá. Quem sabe Deus não coloca. Eu queria ver esses irmãos. Vocês não chegaram aqui, mas vão chegar lá. E as coisas de Deus é assim, irmãos. Às vezes está bem fácil, você relaxa. Mas quando está mais distante, você valoriza. Então vamos colocar na mão de Deus, o Senhor vai saber. Mas esse é o sentimento. Não vamos sair daqui sem essas pessoas saberem que aqui, né, como elas entendem, né, tinha uma igreja vizinha a elas. Amém? Senhor Jesus, tem algum outro aviso mais que eu esqueci? E Josiano deu outro, ele anotou. Amém? Então só isso mesmo. Vamos orar. Chama a Álvaro aqui para orar para a gente. Jesus, eu sei. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado pela comunhão da manhã de hoje. Senhor Jesus, que reunião maravilhosa, onde o Senhor dispensou luz, dispensou vida. Senhor Jesus, amém pela vida da igreja, amém por essa esfera. Senhor Jesus, essa esfera vai introduzir o teu reino. Senhor Jesus, seja com todos os irmãos ao longo dessa semana. Nos guarda, Senhor, nos guarda no teu nome, nos faz imergir na palavra. Senhor Jesus, seja com a inauguração do nosso local de reunião, daqui a 15 dias. Senhor Jesus, o Senhor possa nos guardar cada família, para que esteja na tua presença, para que naquele dia 7 de outubro nós possamos celebrar uma grande festa, uma festa para o Senhor. Senhor Jesus, amém.